Cumprimento a todos vocês com a paz de Cristo em nome de Jesus. Eu sou o evangelista Adriano Fábio e eu estou aqui com o canal A Palavra de Vitória. Quero convidar você que não é inscrito no canal, inscreva no canal, compartilhe essa mensagem com os seus amigos, dá um joinha, um like aí para você me ajudar no canal. E ouça essa palavra do começo ao fim. Deus vai falar com você. Deus tem uma palavra para você. Deixa aí nos comentários seu pedido de oração. Quero estar orando por você, por toda a tua casa. A palavra de Deus para mim e para você está no livro de Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20, onde a Bíblia vai nos dizer: Estou crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu quero estar meditando com você nesse texto, nessa palavra. Amados, aqui o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele estava ensinando os Gálatas e essa palavra está ensinando eu e você hoje. Nós devemos entender que nós já fomos crucificados com Cristo. Isso quer dizer, meus amados, que a minha e a sua derrota, ela ficou para trás, ela ficou na cruz. Jesus Cristo venceu. E agora, meus amados, porque Cristo venceu, eu e você, nós somos mais que vencedores. Porque pela fé no nome de Jesus, nós herdamos essa vitória. Você precisa entender que a sua velha natureza, ela já foi sepultada. O pecado, ele perdeu a força. Ele perdeu o poder contra a sua vida, porque Jesus Cristo venceu. Jesus Cristo, meus amados, cravou a nossa derrota na cruz e ressuscitou para dar uma vida nova para mim e uma vida nova para você. Por isso o apóstolo Paulo está dizendo: já não sou eu quem vive, mas Cristo agora vive em mim. A vida de Cristo agora está sobre a minha vida e está sobre a sua vida. Como ali em João, no capítulo 15, no versículo 5, Jesus ele vai dizer que ele é a videira verdadeira e nós somos os galhos e sem ele nada nós podemos fazer. Nós agora, meus amados, dependemos de Jesus. Sem Cristo nós não podemos nada, mas em Cristo Jesus todas as coisas são possíveis para mim e para você. Há uma vida abundante em Cristo e é essa vida, meus amados, que Deus espera que eu e você nós venhamos viver. Uma vida onde nós vamos vencer todas as batalhas, todos os obstáculos cairão por terra, pela fé, no nome de Jesus. Por mais, meus amados, que estiver difícil a situação, por mais que você estiver passando por problemas e por lutas, você precisa doutrinar a tua mente a entender que Jesus Cristo já venceu. E porque Cristo venceu, cabe para mim e para você a vitória. E ele está dizendo: a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus. Quando ele está dizendo que ele vive pela fé em Jesus Cristo, é porque agora ele acredita em Cristo. Ele acredita na palavra de Deus. Ele entendeu, meus amados, a obra de Jesus e agora a fé dele na obra de Jesus garantia a vitória dele. É, meus amados, essa visão que você tem que ter. Você precisa entender que a sua vitória já foi consumada. Quando Cristo bradou ali na cruz, está consumado, ele cravou a minha derrota. E ele cravou a sua derrota. Por isso, ali em 1 João 5,4, João vai dizer que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Quando nós compreendemos, meus amados, que nós somos um com Cristo, que nós somos mais que vencedores, que há uma vida abundante para nós, que as tribulações, as lutas, elas são leves e momentâneas, como o apóstolo Paulo diz, comparado com a glória futura que nos é revelada. Meus amados, nós vamos tirar o olhar da circunstância e nós vamos olhar para Jesus. Compreenda, você é chamado para manter o seu olhar em Jesus, para você manter a fé nele, porque, meus amados, dia após dia o inimigo trabalha
para tentar fazer você duvidar, para fazer você perder a fé, para fazer você firmar nesse sistema. Esse é o objetivo do inimigo. Por isso a Bíblia diz ali em 2 Coríntios 4,4 que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Os incrédulos são aqueles que não crêem. O diabo cega o entendimento porque ele não quer que a luz do evangelho seja revelada. Porque quando, meus amados, o cristão, ele entende o evangelho, ele entende a boa notícia, o diabo, ele perde todo o poder. Ele perde todo o território. Por isso, ali em Romanos 8:22, o apóstolo Paulo foi dizer, meus amados, que a natureza criada, ela geme com dor de parto, aguardando a nossa redenção, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Porque quando você compreende que você é um filho, que você é uma filha de Deus e você se posiciona sobre esse entendimento, você passa a receber a sua herança. Como está ali em Romanos 8, no versículo 17, aonde a Bíblia vai nos dizer que nós somos cordeiros de Cristo e herdeiros de Deus. Tudo aquilo, meus amados, que Cristo conquistou, Ele conquistou para mim, Ele conquistou para você. Você que recebeu o seu Jesus, você tem que viver agora pela fé em Cristo, porque Jesus Cristo já venceu, Ele triunfou, Ele tirou todo o poder do inimigo contra você e colocou você na vitória. Ele venceu o adversário para você e é a sua fé na vitória dele que vai garantir, meus amados, a sua vitória, que vai fazer o diabo bater em retirada. Ali em Mateus, no capítulo 4, Jesus vence a tentação declarando a palavra, dizendo: está escrito. Da mesma maneira, agora você vai dizer para o inimigo: está escrito, eu sou mais que vencedor. Você vai se posicionar e vai declarar: em nome de Jesus, eu ordeno que a tempestade cesse. Eu repreendo toda a enfermidade, porque a Bíblia diz ali em Isaías 53, 4 e 5 que pelas pisaduras de Jesus eu já fui sarado. Então declare: eu estou curado, eu estou curada. Declare na sua casa saúde, ministre aí sobre o seu pai, ministre sobre os seus filhos, declare vida abundante, porque Jesus Cristo deu poder para você. Cabe você agora exercer essa autoridade. Cabe você colocar, meus amados, a sua fé na palavra de Deus e trazer à existência tudo aquilo que Deus diz para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Tudo isso acontece pela fé, quando você se posiciona e compreende que você é uma nova criação em Cristo. O apóstolo Paulo, ele trabalhou isso em Romanos. Se nós formos lermos aqui o livro de Romanos, eu convido você a estar lendo aí do capítulo 6 de Romanos, do versículo 5 até o versículo 12, para você compreender, meus amados, que o apóstolo Paulo está dizendo aqui em Gálatas. Ele começa dizendo em Romanos 6,5, ó: se, pois, nos tornamos unidos na semelhança da morte, certamente também na sua ressurreição. Ele está dizendo, nós nos tornamos um com Cristo na morte, agora também na ressurreição. A ressurreição de Jesus que garante a minha vitória e a sua vitória. Ele diz no versículo 6, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo pecaminoso seja destruído, de modo que deixemos de ser escravos do pecado. Quando você, meus amados, se torna consciente que você foi crucificado com ele, que o corpo pecaminoso foi destruído e agora há uma vida de liberdade para você, o pecado, ele perde a força. Quando você entende que Jesus Cristo tornou você livre, você não luta para viver em liberdade, mas você se posiciona pela fé nessa nova vida e vive a liberdade de Deus na sua vida. No versículo 7, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que com Ele também viveremos. É isso que você tem que crer. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dentre os mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. No que se refere à morte, morreu para o pecado de uma vez por todas. No que se refere à vida, vive para Deus. Assim também, se nós consideramos de fato mortos para o pecado, mas vivo para Deus
em Cristo. Você precisa considerar que você foi morto para o pecado e agora você vive para Deus, porque Cristo libertou você. No versículo 12, portanto, não permita que o pecado reine no corpo mortal de vocês, levando a obedecer os desejos malignos dele. Agora cabe você bloquear, cabe você não permitir, entendendo que você está livre. Cristo venceu o pecado e agora o pecado não pode reinar sobre o seu corpo, ele não pode ter domínio sobre você. Se nós formos um pouquinho abaixo em Romanos 6,14, vai dizer que nós não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Por isso o pecado não pode mais nos dominar. A graça é o favor de Deus. Jesus Cristo tornou você livre. Creia nisso. Há uma nova vida para você em Cristo. Ele já venceu e colocou você na vitória. E é a sua fé nessa vitória que vai fazer o diabo recuar e você viver a vida abundante que Jesus tem para você. Ele diz ali em João 10,10, o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas ele veio para que nós tivéssemos uma vida abundante. Então viva essa vida abundante pela fé, entendendo que sobre qualquer luta, sobre qualquer levante, sobre qualquer ataque, você tem a vitória pela fé no nome de Jesus. Amém? Eu quero orar por vocês. Pai, eu oro por todos que ouvirem e receber essa mensagem, que eles sejam fortalecidos e renovados na Tua graça e na força do Seu poder. Eu oro, Pai, para que a cada dia que passa, nós venhamos crescer na fé, no entendimento, para que nós venhamos viver, ó Pai querido, a vida que o Senhor tem para nós. Que nós venhamos, ó Pai querido, o Senhor tomar posse e tornar consciente que há uma vida de vitória para nós em Ti, pela fé. O Senhor já venceu o nosso adversário. Como está ali em Mateus 16,18, as portas do inferno não podem mais prevalecer contra a igreja. Nós somos a igreja. Nós somos o templo do Espírito Santo. Por isso o inferno não pode mais prevalecer contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa família. Eu declaro agora liberdade na vida de todos os ouvintes e de seus familiares, em nome de Jesus. Amém.